bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Van e hoje eu trago umas notícias aí, vamos falar um pouquinho sobre leitura, sobre os hábitos, né, de leitura, sobre a importância do acesso à leitura aqui no Brasil, né, sobre os nossos hábitos de leitura, sobre os seus hábitos de leitura, você que está aí assistindo, que acompanha aqui, que está conversando comigo, e vou também trazer dois comentários aí sobre leituras recentes que eu fiz, né? Um clássico aí da nossa literatura brasileira, que teve uma grande repercussão esse ano aí, né? Para quem acompanhou as mídias, as redes sociais, e uma novidade, um quadrinho. Então, um romance clássico da nossa literatura e um quadrinho recente aí, super premiado, que eu gostei bastante. Vou comentar. Eu já fiz alguns comentários aqui em outro vídeo aqui do canal, neste ano mesmo, sobre algumas pesquisas que nós tivemos, né, sobre o acesso, sobre o volume de leitura dos nossos estudantes, né, dos nossos alunos aqui do ensino médio no Brasil. Mas esta semana, né, a semana que eu estou gravando este vlog aqui, este vídeo, nós tivemos também algumas notícias aí, não muito animadoras para a nossa leitura, né, brasileira especificamente. Então nós tivemos aí divulgação esta semana que o número de leitores no Brasil a cada ano aí está caindo. Nos últimos anos aí nós perdemos milhões de leitores, né, aqui no Brasil aí, de todas as faixas etárias, de todas as classes, diferentes classes sociais. Então o número de leitores está diminuindo muito aqui no Brasil. Talvez, não sei se isso é uma tendência aí global, né? Principalmente por causa desde que nós temos aqui no nosso mundo este aparelho que rouba nossa atenção, os algoritmos que roubam aí nosso tempo, nossa atenção, né? Derretem nosso cérebro, mas não podemos perder, né? Até coloquei aí no título deste vídeo uma frase aí que é do Gastão, né? O Gastão tem um canal aqui no YouTube que eu gosto bastante, o Casa Gastão, que era o VJ da MTV dos tempos lá de música, e ele tem um canal muito legal que fala sobre música, sobre livros, sobre séries e temas, principalmente sobre música, mas ele tem essa frase muito importante aí: leia sempre para não ser enganado, né? Porque eu acho que essa frase, ela sintetiza muita coisa, que a leitura tem sua importância, né? Mesmo no nosso mundo hoje digital, e nós estamos sempre aí nas redes sociais, sempre online, né? O próprio caso aqui do YouTube, que eu acompanho muito aqui, né? Estou agora com esse canal, mas assisto também bastante coisa. Mas eu sempre trouxe aqui no canal, no meu canal aqui, que eu gosto de falar sobre nostalgia, principalmente sobre obras e que marcaram lá na nossa infância, pré-adolescência, né, que eu gosto bastante, dos anos 80, 90. E, inclusive, falo muito sobre quadrinhos, por exemplo, que eu lia muito as histórias da Disney, do Carl Barks, sempre gostei, sempre trabalhou muito a minha imaginação. O Menino Maluquinho, né, o Ziraldo falava sobre a importância, né, nosso Ziraldo, que também nos deixou aí esse ano, né, que falava muito sobre a importância do estímulo, a imaginação, ao conhecimento, e no adulto também, né, no jovem, no adulto. A leitura, eu acho que ela estimula muito as coisas para a nossa, né, reflexão, para a interpretação do texto, não só, e além do texto, né, não só a interpretação do texto, mas a interpretação nossa aí da sociedade, nossa visão social e tudo aí que nos cerca no nosso mundo hoje, que está aí passando por momentos de grandes mudanças. Nos últimos 10 anos aí nós tivemos uma mudança muito grande de comportamentos sociais, principalmente, né? Mas um hábito que eu nunca deixei assim de ter e estimulo nas pessoas próximas e nas pessoas mais novas, principalmente, né, é o hábito da leitura, claro, né? Sempre gostei de estar lendo alguma coisinha, seja, né, sempre gostei de ler um jornal, a revista. Sempre fui muito conectada, né? Sempre assisti muita televisão, filmes, cinema, videogames, mas sempre gostei de ler também. Nós tínhamos lá nos anos 90, eu já aprendi o costume de ler o jornal, né? O jornal físico, as revistas,
E continuei, né? Hoje você tem acesso também à mídia digital, né? Claro, para ler os e-books, né? Muita gente gosta de ler no Kindle, em outros devices aí, né? Outros aparelhos. Mas também nós tivemos aí, nas redes sociais, nós temos também muita gente tentando estimular a leitura, né? Tanto os que, né, o que nós chamamos aqui alguns canais aí que são os booktubers, né? Canais dedicados à literatura. Mas além disso também, né? Muitos outros canais também comentam, buscam trazer aí, seja sobre literatura, seja sobre quadrinhos. Que é legal que estão aí no YouTube, né? Ou em outras redes, no TikTok, que eu, assim, para ser bem honesta, não acompanho muito outras redes como Instagram, TikTok, porque eu já me consome muito tempo. Eu acompanho aí o YouTube, eu costumava acompanhar, né, lá o Twitter, né? Agora já mudou bastante e tal, mas tinha muito material informativo, né? Muitas redes de notícias que eu acompanho. Né? Então, e o TikTok e o Instagram acaba sendo para mim um pouco excesso para acompanhar, né? Porque eu divido meu tempo também entre outras atividades aí. E uma delas é que eu continuo lendo tanto quadrinhos quanto livros aí. Vamos falar agora aí sobre o TikTok. Vocês viram, este ano nós tivemos aí um caso bem, né, que vocês devem ter acompanhado, da professora americana, né? Uma professora americana de literatura, acho que é Courtney Novak, algo assim, né? Me perdoem. Mas ela bombou aí nas redes sociais, no TikTok, lendo o Machado, né? Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, clássico, né, da nossa literatura brasileira aí de 1881, do Machado. E assim, achei bem interessante, né? Vocês devem ter acompanhado, essa professora estava fazendo um projeto de leitura para ler um clássico ali, um livro de cada país, né? Seguindo por ordem alfabética. O Brasil já foi o segundo, ela já pegou o Brás Cubas, né? Do Brasil, e ela já disse que isso foi uma dificuldade para ela, porque era um livro absolutamente incrível que ela achou, e como é que ela ia continuar lendo outros depois de ler algo tão fantástico quanto Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Ela leu a versão em inglês, claro, né? Uma versão traduzida para o inglês. Aproveitei então que eu tive uns dias de folga, né? Uns dias de férias, reli. Já conhecia bem a história através de outras adaptações, né? Muitos brasileiros aqui conhecem essa história do Brás Cubas porque ela foi adaptada aí para várias outras mídias, né? Como televisão, cinema, teatro, outros livros, quadrinhos, né? Uma história bem adaptada. Mas está aqui o original, né? Nesta edição que eu peguei da Pinguim, né? Da Pinguim Companhia das Letras, que é a Pinguim, né? Achei bem legal essa edição. O formato é bem legal para ler também, para levar, né? Na bolsa aí. E essa edição aqui, ela tem... A edição que está disponível hoje, ela tem um prefácio excelente do Hélio Guimarães, falando aí sobre a importância, né? Qual é uma contextualização em um monumento chamado Brás Cubas, né? O que o livro representou na carreira do Machado de Assis na época, né? Da transformação, a virada que ele deu na carreira dele, na literatura em geral, como os outros escritores, né? E os críticos da época, muitos não entenderam, né? Ela foi, inclusive as notas, né, dos críticos na época ali foram bem divergentes, né? O Metacritics da época ali de 1881 do Machado foi divisiva, né? Foi uma nota 50, que muitos nem entenderam, né? Era uma obra muito inovadora, né? Realmente uma obra que estava ali de alguém que tinha uma bagagem inacreditável, né? Você lendo esse livro aqui, você vai, né, ver como era a bagagem dos clássicos da literatura, não só brasileira, mas dos clássicos da literatura mundial, que o Machado conhecia. Ele sabia escrever um romance tradicional, né, como ninguém, como nós tínhamos já aqueles romances clássicos aqui no Brasil, né, Senhorinha, aqueles romances também que nós lemos muito na escola, né, mas que era o romance ali tradicional, né,
clássico nós conhecíamos, que era o que muitos dos leitores, né, esperavam, liam na época, né? E aqui o Machado de Assis vem subverter muito, né, dessa prosa, desse romance, né? Tanto no formato dos capítulos, no texto, né, na conversa, do Brás Cubas primeiro, todo o conceito, né, o Brás Cubas ali já lá no pós-vida dele, né, contando a história, a biografia dele, de uma forma também dizendo que ele não era, né, não foi uma história absolutamente, não foi ninguém genial, especial, né, a vida dele foi uma vida mundana, de certa forma, apesar de que ele teve uma vida muito confortável da época ali do Rio de Janeiro dele, né, financeiramente. Ele era uma família que ele não teve nenhum tipo de dificuldade, né, financeira, mas muita coisa inovadora aqui no formato dos capítulos, na conversa com o leitor. Muitas frases desse livro já são bem icônicas, né? Uma frase onde ele dedica o livro ao verme, né, que comia, o primeiro verme que comeu as carnes frias do cadáver dele, sobre que ele não deixou filhos, né? Não deixo filhos, né, para este meu legado. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, essas frases bem conhecidas, né, deste clássico, mas é muito mais do que isso, né? A conversa dele com o leitor, deixando muita coisa em aberto, instigando, provocando, né? Muitas vezes ali até questionando o leitor de várias, né, fazendo questionamentos filosóficos ao próprio leitor, né? Hoje nós temos aí a Marvel, né, para essa geração mais nova, a Marvel com o Deadpool, os filmes, os quadrinhos, que a Marvel se orgulha de ter um personagem que quebra a quarta parede, né, que conversa com o leitor, com o público, né, com a audiência, com o espectador, né, o Deadpool. Esse aqui é muito, né? Machado de Assis, lá em 1881, fez isso com uma maestria que hoje poucos autores têm um domínio narrativo né, incrível como temos nesse livro aqui, brasileiro, né? Então, sim, foi uma discussão válida, bacana, né? E, claro que quem, né, já leu, não leu ou quer reler aí, não leu ainda ou quer reler, vale muito, né? Esse livro aqui é uma edição bem bacana. Temos, assim, acho que o primeiro capítulo e o segundo são um pequeno desafio no sentido, talvez, de vocabulário, né? Os primeiros capítulos você ainda está... O próprio Machado, acho que ele coloca um desafio ali, né, de quem é o Brás Cubas, que ele está contando o que aconteceu ali já nessa passagem dele. Então é um pouco, né, uma passagem assim um pouco mais difícil, né, de você acompanhar a narrativa, um pouco de vocabulário, né, muitas palavras aqui talvez a gente não conheça, não são usadas dessa mesma forma como ele coloca, mas temos muitas notas aqui de rodapé para contextualizar nessa edição. E nada que um dicionário também, né, não vai ajudar aí uma palavra que você não conheça, né? Um dicionário, inclusive, é algo excelente para aumentar aí o nosso vocabulário, né? Aumentar o seu vocabulário aí para expandir, né? Então, vale muito. Talvez na época da escola, assim, no ensino médio, pode ser um desafio, acho que é um desafio, principalmente hoje, né, onde as pessoas leem apenas frases, manchetes, né, um livro como esse, apesar de curto, rápido, extremamente dinâmico, é impressionante como esse livro é dinâmico até hoje, mas ele pode ser um desafio nessa questão, né, nessa linguagem que ele usava ali da época, né, também, mas vale muito a pena ali ler Memórias Póstumas de Brás Cubas. Fiquei impressionada como esse livro é atual aí, bacana demais para ler e dinâmico até hoje. E o quadrinho que eu trouxe para comentar aqui, do Lucas Johannatan, Como Pedra, um quadrinho lançado pela editora Comic Zone, e quem recebeu aí, eu estou trazendo também aqui para comentar, porque essa semana ele também recebeu o prêmio Jabuti. O prêmio Jabuti é o maior prêmio de literatura que nós temos aqui no Brasil,
E na categoria quadrinhos aí, que é uma categoria acho que mais recente, né, do Jabuti, ele recebeu como melhor quadrinho aí de 2024, né, nessa última premiação. E é muito legal, né? Eu já estava vendo comentários sobre esse quadrinho aí, ele foi lançado pela Comic Zone já como premiação, né? Ele participou de uma seleção da América Latina aqui da Comic Zone, acho que outras editoras, e foi selecionado, né, para ser lançado. Hoje o Lucas, ele mora na Argentina, pelo que eu li aqui na biografia dele. E esse quadrinho também foi indicado, depois de receber aí o Jabuti, ele foi indicado também entre os finalistas do Festival de Angoulême, da premiação de Angoulême, que é o prêmio na França, né, que é um dos principais aí, uma das principais premiações de quadrinhos do mundo. Então, bacana, e a editora está muito feliz, né? Eu vi o vídeo aí do Ferrez aqui no YouTube também, se você não conhece o canal do Ferrez, é um canal muito legal também, que é um dos sócios aí da editora Comic Zone, junto com o Thiago, né? O Thiago também tem vídeo aqui, tem o canal aqui no YouTube, né? O Comic Zone, onde ele comentou também sobre a premiação, obviamente estão muito felizes, né? Mas o Thiago até falou algo assim bem interessante, que, né, a gente tem que valorizar aí os quadrinhos nacionais também, não precisa você esperar eles, né, como se esperasse uma validação aí por um prêmio ou outro, né? Mas nós temos muitos talentos aqui no Brasil que estão saindo aí recentemente, né, nos quadrinhos, por exemplo, né, falando mais especificamente dos quadrinhos. Então tem muita coisa bacana. O Brasil sempre teve grandes artistas aí no meio dos quadrinhos, né? Grandes chargistas, grandes quadrinistas, né? Eu acompanho desde os anos 80, nós tínhamos os clássicos lá do Angeli, da Laerte, grandes, né, que eu curtia muito, entre outros, né? E recentemente nós temos aí muitos autores legais também, muitos artistas que estão tendo algum espaço aí, porque não é fácil ser publicado também, né? E esse quadrinho aqui é muito, assim, uma história muito forte, né? A pedra aqui é uma alegoria ali, fica bem forte aqui nessa história, né? Você carregar a sua cruz aí, suas pedras, né? As dificuldades que nós temos aqui, é uma realidade bem brasileira, no sertão, né? Onde esse casal aqui, que é o Cristóvão, que se chama de Cristo, né? O marido, a esposa, que é essa mulher aqui, inclusive uma frase bem forte dela, que ela, quando eu pergunto o nome dela, ela diz que ela não tem nome, então eles não mencionam o nome dela no quadrinho, né? Uma declaração bem forte, né? Não, eu não sou ninguém, não tenho nome. E a filha aqui, a Rosa, que ela tem uma doença degenerativa, né? Onde ela vai perdendo ali os movimentos e as falas e ela vive numa cadeira de rodas, né? Então o casal vive numa casa isolada lá no sertão com muita dificuldade, né? Uma casa onde eles tentam criar ali umas galinhas e uma vaquinha para ter comida, para ter leite, né? Lá no sertão, onde você não tem, né, com plantar, né, a única criação de alguns animais para subsistência, né? Algumas galinhas, umas vaquinhas, medicação, né, que a menina recebe, a filha delas, elas têm muita dificuldade, então, de acompanhamento médico, né, para a filha. Eles não sabem exatamente qual é a doença dela, porque não foram feitos, né, todos os exames, né, ela toma medicação. E aí a história é uma questão muito forte aí sobre resiliência, né, sobre a resistência de você enfrentar as dificuldades, que às vezes tem dias que é pesado, né, de nós carregarmos aí nossos fardos, as nossas pedras. E a questão da fé, né, eles têm aí um questionamento da fé, né, de que a filha deles vai se curar, ou que a vida deles vai melhorar. Eles ficam esperando chover, né, tem uma questão aqui, uma contagem de dias, né, de quantos dias eles estão sem a chuva, né, sem a ajuda de ninguém. As dificuldades só vão escalando, né, eles perdem algumas, não vou dar tantos spoilers, né, mas a situação deles vai ficando cada vez mais difícil, vai escalando, né, questão de fome, dificuldades para conseguir a subsistência. Até que aparece
reaparece ali um filho deles que tinha ido já embora, né, para tentar viver ali em uma cidade maior, né, não tinha como ficar ali com eles. E esse filho retorna com uma espécie de um guia espiritual, né, de um messias, ou algo assim. E aí entra, né, a questão da fé mais forte, né? Eles acabam sendo testados ali na fé deles, nas vontades, do que eles deveriam fazer para acreditar, para sair dessa situação, né? Inclusive com a orientação de um sacrifício muito forte. E aí é uma história bem impactante. É uma história que, assim como, claro, não necessariamente, né, mas ela acho que mereceu essa premiação. É um quadrinho realmente bem impactante, assim, com o uso de cores, apesar de ele ser um desenho assim um pouco mais estilizado, né? Ele usa muitas cores para pontuar também, né, a narrativa. Os desenhos funcionam muito bem, a história é muito forte, os diálogos são muito bons. As questões que ele coloca aqui são bem relevantes, né? Hoje ainda aqui no Brasil ainda vivemos muitas situações aqui e outras situações, né? Outras situações onde nós carregamos muitas pedras aí no nosso dia a dia, né? Seja da mesma situação que esse casal, essa família, ou outros, né? Cada pessoa, cada família tem suas pedras, seus fardos, suas cruzes. Então gostei muito, fica aí a indicação. 2 livros que estão bem acessíveis, né? O clássico aí do Machado, nessa ediçãozinha aqui bem bacana. E esse quadrinho também, é um preço bem, acho que é acessível aí para quem, né, ficar com vontade, acho que vale muito. E fica aí o reforço, né? Vamos tentar manter aí, sair um pouco só do celular, das redes sociais, né? E vamos tentar manter, é importante mantermos aí a nossa capacidade cognitiva aí e de leitura, de interpretação. Acho que a literatura é muito importante, sim. Nós temos que procurar aí sempre, apesar das dificuldades, né, manter nossos hábitos. Como diz aí essa frase que eu coloquei, né? Ler sempre para não ser enganado. De várias formas, nós temos que ter a nossa base e nosso filtro, nosso conhecimento para ler o mundo, ler as pessoas, e muito disso, claro, vem, sim, da literatura. Beijo no coração de todos. Até o próximo vídeo.